Fala aí, pessoal, você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Ó, a gente aqui outra vez. Eu falei que eu ia encerrar minha carreira quando entrevistasse ele. Eu já entrevistei ele uma vez. Eu tô teimando e vou entrevistar de novo. Olha que honra minha, cara. Acho que agora eu vou parar de vez, viu? Com vocês, o doutor Fabrício Valarelli. Que honra, hein, Fabrício? Te receber de novo aqui no Relação Cêntrica. Olá, Renzo, obrigado. Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre mordida aberta, né? Tudo isso que Isso. você falou, que vai parar e tudo mais, é uma firulaiada, né, Renzo? Mas tudo bem. A Vamos gente lá, Renzo. bateu um primeiro papo com o Fabrício de mordida aberta em criança. E agora a gente queria saber da mordida aberta em adulto, né? De maneira geral, a gente sabe que é mais complicado, né, Fabrício, tratar uma mordida aberta em adulto, e até por causa da estabilidade e tal. Que a gente pode falar de entrada da mordida aberta em adulto? Na verdade, isso que você falou, Renzo, é importante. Realmente, o tratamento da mordida aberta no paciente adulto ou na dentadura permanente, de uma forma geral, ela pode ser muito mais complexa do que numa fase precoce. Isso porque, quanto mais tempo vai existindo a mordida aberta no paciente, mais vai comprometendo o aspecto esquelético do paciente, né? Então, apesar de existirem alguns pacientes que têm um padrão mais braquifacial, um padrão mais horizontal, e que a parte esquelética fica menos comprometida, existem outros pacientes que normalmente são pacientes que têm o desenvolvimento mais vertical da face e que o comprometimento esquelético pode ficar bastante ruim aí com o tempo, né, de hábito que o paciente vai apresentar. Então, isso tudo vai levar a uma mordida aberta mais esquelética ao final do crescimento do paciente. É isso que a gente tem que diagnosticar. E como que a gente pode diagnosticar, Fabrício, se a mordida aberta é dentária ou esquelética? Basicamente, Renzo, por duas características. Uma é a forma anatômica da mordida aberta anterior. Tá? Se a gente tiver uma mordida aberta mais circular e circunscrita à região anterior, ela tende a ser mais dentoalveolar. Já se a mordida aberta tiver pegando parte ali do canino, dos pré-molares e até mesmo se esvaindo para os molares, ela tende a ser mais esquelética. Então, se a gente tiver um plano só posterior, um plano oclusal posterior, e a ausência de contato, a ausência de trespasse vertical positivo entre os incisivos, ela é dentoalveolar. Mas se a gente tiver dois planos, um plano superior e um plano inferior, já aberto, e uma falta de contato desde os dentes posteriores até os anteriores, essa mordida aberta tende a ser mais esquelética. Eu tenho aqui uma tela para você ver. Deixa eu mostrar. Então, veja, essa aqui é uma mordida aberta dentoalveolar. Já nessa outra mordida aberta, ela é uma mordida aberta esquelética. Na face, a gente percebe essa diferença. Veja só, essa aqui é a mordida aberta esquelética, e essa outra à esquerda é a mordida aberta dentoalveolar. Vejam só na teleradiografia como que funciona isso. A divergência entre os planos, tanto o plano maxilar, o plano palatino, quanto o plano mandibular. Né? São mais Então, a gente vê acentuados, né? isso, a gente vê uma divergência entre os planos. E normalmente aqui o padrão mais horizontal. E olha só o que acontece então. Na mordida aberta esquelética, nós temos um plano palatino girado no sentido anti-horário e um plano mandibular girado no sentido horário. Isso faz com que haja dois planos oclusais, um superior e um inferior. Já na mordida aberta dentoalveolar, a gente tem a falta de contato entre os dentes anteriores, ou a falta de trespasse vertical positivo entre os dentes anteriores. Ok? Muito bem. Aí a gente recebeu esse paciente lá no consultório, a gente diagnosticou se é dentária ou esquelética a nossa mordida aberta. E aí, como tratar? Compensatoriamente ou cirurgicamente? Na verdade, Renzo, nós vamos depender de alguns fatores para ter essa decisão pelo plano de tratamento, né? Primeira coisa que a gente deve avaliar é que qual é a queixa e qual é a expectativa do paciente em relação ao tratamento. Muitos pacientes extremamente verticais ou bastante dólico-faciais ou bastante hiperdivergentes têm a queixa de selamento labial. Então, o paciente quer selar o lábio. O paciente quer mostrar menos gengiva no sorriso.
E isso já faz a gente pensar, então, numa cirurgia ortognática, certo? Por quê? Se o paciente deseja a mudança da sua face, é interessante que a gente promova essa mudança da face. E o tratamento ortodôntico apenas, o tratamento compensatório apenas nesse tipo de paciente, provavelmente não vai promover os resultados que ele está almejando. Então, para esse tipo de paciente, é interessante o tratamento cirúrgico, justamente porque vai ao encontro do desejo do paciente, né? Do que o paciente deseja em relação ao seu tratamento. Agora, para aquele paciente que não tem nenhuma queixa em relação à face, aquele paciente que não tem nenhum problema em relação em relação ao seu selamento labial, em relação à exposição da gengiva, aquele paciente que não deseja alterar a sua característica facial, você pode fazer o tratamento compensatório, né? E aí que vem bastante dúvidas. Por quê? E aí outras pessoas, você então vai causar muito mais sequelas, muito mais custo biológico no paciente, para o paciente. E aí é o que a gente fala, também não sabemos, tá? Porque quando nós vamos descompensar os casos que vão ser tratados cirurgicamente, nós também temos a tendência de causar um grande custo biológico, uma grande sequela. E, basicamente, a sequela que a gente está falando é reabsorção radicular e recessão gengival, assim como quando nós compensamos mais ainda os dentes, principalmente no sentido vertical, para fecharmos a mordida aberta do paciente adulto. Então, a gente vai primeiro precisando saber o que o paciente quer, né? Se ele quer mudar em perfil ou não. Exato. Essa é a principal premissa aí. Nós temos que saber qual é a expectativa do paciente em relação ao tratamento. Porque se for tratar a face, aí sim nós devemos pensar com bastante carinho no procedimento cirúrgico. Nós devemos mostrar para o paciente qual vai ser a melhora da face do paciente quando ele fizer o procedimento cirúrgico. Mas não necessariamente oferecer o procedimento cirúrgico por maior estabilidade ou por menores sequelas, porque aí já é uma inverdade. E beleza, aí diagnosticamos uma mordida aberta esquelética. O melhor tratamento é o cirúrgico? Ou nós vamos bater nessa tecla que realmente a gente precisa saber a queixa do paciente, a expectativa do paciente? Sim, veja, quanto maior for a discrepância esquelética no paciente e quanto maior for a discrepância oclusal entre os dentes do paciente, maior é a tendência de você ir para um tratamento cirúrgico, certo? Sim. Agora, tudo isso vai depender da expectativa que o paciente tem em relação ao resultado do tratamento. Porque existem alguns casos em que o paciente não deseja a modificação da face e você tem uma discrepância que não é tão grande assim. Até mesmo, Renzo, em pacientes que apresentam grandes discrepâncias esqueléticas, grandes discrepâncias oclusais, mas não desejam submeter ao tratamento cirúrgico, eu tenho feito o tratamento compensatório e a gente tem adquirido aí resultados bastante favoráveis, tá? Então, por maior que a gente tenha essas discrepâncias, a gente consegue fazer, sim, um tratamento compensatório. Sim, sim, a gente consegue fazer. Obviamente que nós vamos fazer uma análise antes do paciente para verificar alguns fatores que podem estar envolvidos com aumento de sequela no periodonto e nos dentes do paciente. Então, basicamente, não é a sequela do tratamento que me faz indicar o tratamento cirúrgico ou compensatório. E também não é a estabilidade que me faz indicar o tratamento cirúrgico ou compensatório. Eu indico o tratamento cirúrgico quando o paciente deseja a alteração facial. E eu indico o tratamento compensatório quando o paciente não deseja alterar a sua característica de face. E qual a melhor maneira, Fabrício, da gente tratar de forma compensatória? A gente sabe que o, o paciente compensatório, o paciente que não deseja submeter a um tratamento cirúrgico e ele tem uma mordida aberta e ele é um paciente adulto ou mesmo dentadura permanente, a gente pode falar, ele tem muito mais chance de recidiva, tá? O paciente tem uma mordida aberta, esquelética, certo? E ele vai fazer o tratamento e a gente faz sem extrações. Porque o paciente tem um perfil reto, o paciente não pode sofrer retração, então a gente não pode extrair. Se a gente não puder extrair, o que vai acontecer? O paciente tem 39% aí de chance de recidivar.
ou 39% dos pacientes recidivam. Tá? Para você ver que é 4 em cada 10. É alta taxa de recidiva. E hoje em dia a gente tem aí um certo protocolo para ser utilizado nesses tipos de tratamento, certo? Esse tipo de protocolo eu vou passar para você daqui a pouquinho, vai mostrar como que a gente pode favorecer tanto o tratamento quanto a estabilidade do tratamento desses casos. Esses casos de mordida aberta que vão ser tratados compensatoriamente, ok? Isso vai ser bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês em alguns segundos. Então, você falou da mordida aberta sem extração, que a chance de recidiva é maior. E por que o tratamento com extração apresenta mais estabilidade? O tratamento com extração, Enzo, nós temos 2 efeitos principais. Um é chamado de drawbridge. Eu vou colocar aqui para você ver uma figura que vou mostrar exatamente isso. Aqui. Então, veja. Esse aqui é o efeito drawbridge. Vejam que existe um espaço vertical negativo entre os incisivos, tá? E os incisivos não vão sofrer extrusão, mas eles vão acabar retraindo. E essa retração vai ser capaz de fechar a mordida aberta. Além do fenômeno de drawbridge, a gente tem também a mesialização dos dentes posteriores. Então, a mesialização dos dentes posteriores tem a tendência de gerar uma giroversão anti-horária da mandíbula, e isso vai favorecer o fechamento também da mordida aberta. Então, a gente fala que o tratamento com extração provoca resultados mais estáveis. Então, Fabrício, como que a gente pode fazer, quais as estratégias que a gente pode utilizar para a gente realizar um tratamento com estabilidade? Então, Renzo, nesse tempo que eu, o Dr. Guilherme e mais algumas pessoas aí de um grupo vínhamos estudando a mordida aberta, nós vimos alguns fatores relevantes em relação à maior estabilidade do tratamento. Então, a gente elaborou um certo protocolo para ser utilizado para esses pacientes que têm mordida aberta esquelética e que não vão fazer o caso cirurgicamente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu compartilhar a tela. Olha lá. Então, basicamente, são essas as estratégias. Ó. Mas vindo de você e do Dr. Guilherme Johnson, o know-how que vocês têm, a gente acredita de olho fechado, né, chefe? Mas, Fabrício, fala uma coisa para mim. Acho que de um tempo para cá, se teve alguma mudança significativa na ortodontia, foi a questão dos mini implantes, né, a ancoragem esquelética. Como ficou esse tratamento da mordida aberta com os mini implantes, usando a ancoragem esquelética? Quando a gente usa ancoragem esquelética, a gente tem alguns efeitos. Veja, para eu utilizar os mini implantes no tratamento da mordida aberta esquelética, eu vou incluir os molares. Tá? Eu tenho diversas formas de incluir esses molares, utilizando mini implantes por vestibular, utilizando mini implantes por palatina, tá? Utilizando também uma barra por palatina. Existem várias maneiras de você conseguir fazer a inclusão do molar. Mas a inclusão do molar, é importante que se diga, ela só é conseguida, ela só é realizada quando você faz por meio de ancoragem esquelética. Sem ancoragem esquelética, a gente não consegue um bom movimento de intrusão dos molares. Tá? E quando a gente intrui os molares, a gente tem um efeito que é o plano oclusal superior girar no sentido horário. Eu estou intruindo os molares, o plano oclusal superior gira no sentido horário e a mandíbula gira no sentido anti-horário. Essa giroversão tende a favorecer o fechamento da mordida aberta anterior. Então, ela fica meio que... Ela não tem muita diferença em relação à estabilidade, não. Estabilidade. Não. Para você tratar ou não com mini implante, você não vai se basear na estabilidade ou não do caso. Você vai se basear pura e simplesmente na exposição dos incisivos do paciente. Muito bem. A gente falou sobre o tratamento compensatório e a gente decidiu. Aí a gente pegou um paciente agora que a gente definiu que nós vamos partir para a cirurgia. Qual que é o objetivo do nosso preparo ortodôntico? O que a gente precisa fazer com esse paciente? Basicamente, Renzo, nós temos que descompensar os dentes do paciente, né? O preparo ortodôntico, simplesmente, nós temos que descompensar os dentes do paciente para que o cirurgião possa corrigir o problema esquelético que há no paciente.
além de corrigir a descompensação, né, a compensação, além de descompensar os dentes do paciente, nós temos que avaliar também a discrepância de Bolton, que tem entre os dentes do arco superior e o arco inferior no paciente. Nós temos que avaliar a coordenação interarcos do paciente, ok? E nós temos que fazer o alinhamento e nivelamento, óbvio, né? Corrigindo giroversões. Então, ó, fazer o alinhamento e nivelamento, dando forma para o arco do paciente, coordenando os arcos e eliminando a discrepância de Bolton, acabou o problema do paciente. Descompensa os dentes e manda para o cirurgião fazer a cirurgia. Maravilha. A gente tem que até tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente promete muita coisa antes de começar o tratamento e às vezes a pessoa quer uma mudança de perfil e a gente não vai fazer isso trabalhando de forma compensatória. Né? Sim, sim. Temos que prestar bastante atenção nisso. Beleza, é isso aí, pessoal. Acho que a gente abordou bastante aí o tema de mordida aberta em adulto. O Fabrício deixou bem claro aí toda essa explanação que ele deu. Você tem alguma consideração final para fazer, Fabrício? Para o pessoal ficar ligado, Renzo, aqui no canal, né, principalmente no Relação Centro, porque nós vamos soltando todos esses protocolos que eu mostrei para vocês, todas as dicas aí do protocolo, nós vamos soltando uma por uma e nós vamos mostrando aí no canal, no Relação Cêntrica, em relação a tratamentos com o paciente, né? Nós vamos mostrar vários exemplos de pacientes e vamos mostrar o tratamento determinante que conseguiu realizar o tratamento compensatório nesses pacientes. Então, é para ficar ligado que nós estamos gravando, né, Renzo? E vamos mostrar, vamos colocar à disposição do público logo, logo. É isso aí, pessoal. Se liguem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, avisem aí os colegas. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês dentro do consultório. Tem vários casos clínicos, várias dicas importantes para vocês. Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez o Fabrício, é sempre uma honra estar com você. Você é um ídolo nosso, você é um expoente nosso e é sempre um prazer estar com você, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Renzo. Valeu, pessoal do Relação Cêntrica. No Exatamente. Se liguem no nosso canal, se inscrevam e divulguem aí nas redes sociais que esse canal veio para mudar o seu conceito de ortodontia no consultório. Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Valeu. Até mais.